tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Ciqueton. Vejam, ontem eu respondi ao Lorenzo Lazarotto, certo? E é o seguinte, é uma coisa muito curiosa, porque vieram logo os fãs dele dizer: ah, você está atacando a aparência dele. Mas vejam, eu, Matheus Chibus, vim aqui no canal uma vez mencionar levemente que não gosto do trabalho do Lorenzo. Ele imediatamente vem e critica a minha aparência. Vejam, respeito é recíproco, certo? Eu não sou obrigado a adotar uma postura civil e respeitosa com quem me trata mal, certo? Respeito é uma coisa recíproca. É muito bom respeitar as pessoas, mas uma vez que alguém cruza a linha, não tá liberado, certo? Então, por favor, não venha aqui me ofender e pensar que é digno de respeito. O que, aliás, ele, o Lazarotto, né? Ele se recusa até a me responder dizendo: eu não vou falar nada, certo? Eu não vou falar nada. Esse Matheus Tibúcio é um retardado, né? Já me mandaram isso aí, né? Ele tem esse tipo de reação, certo? Porque ele realmente não tem como ele realmente não tem como responder ao que eu disse. Porque ele, em primeiro, não é nem só porque ele não tem argumentos e porque ele está aquém nessa discussão. É porque o Lorenzo, certo? E esse povo que é católico tradicionalista, de fato, não tem bons argumentos para essa cruzada deles contra a formação do imaginário e, no caso do Lorenzo, até mais radicalmente contra o conhecimento, certo? O que acontece? Esse povo todo do movimento católico tradicionalista tem ódio ao brasileiro, em grande parte, eles têm ódio a Olavo de Carvalho, certo? Eles têm uma raiva muito grande do Olavo, eles têm uma aversão muito grande ao Olavo, por quê? Em grande parte porque muitos de lá são alt-right, em grande parte porque muitos de lá têm essa raiva residual do estamento burocrático, em grande parte porque muitos deles partilham de ódios antigos contra o Olavo, como, por exemplo, certas tensões lá no Orlando, existentes lá, com, por exemplo, entre o Orlando Fedeli e o Olavo, ou entre padre tradicionalista X com o Olavo, certo? E acaba que eles querem, a qualquer custo, destruir o legado do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa pela qual eu, Matheus Tibúcio, não tenho nenhum apreço pessoal. Certo? Na verdade, o Olavo de Carvalho é uma pessoa que está tão distante de mim como pessoa quanto qualquer um desses caras aí. Mas que, ao contrário deles, tem mérito. Tem um grande valor. Aí eles resolvem usar como cavalo de proa essa questão da formação do imaginário, né? Como cavalo de guerra, né? E nisso aí, meu amigo, vale tudo. Por exemplo, muitos deles pegam livros de teólogos ultramontanos, empoeirados, que já tinham sido esquecidos antes do Vaticano II, teólogos rigoristas, né, ultramontanos, certo? Muitos deles pegam esse tipo de material, né? Por exemplo, esse livro do Jean-Joseph Gomer, né? O Verme Roedor, né? Que é uma obra, o Gomer, né? Ele entrou em uma polêmica com o cardeal Pitra, né? E hoje o Gomer é um autor completamente esquecido no mundo. E o cardeal Pitra é lembrado como
um dos maiores eruditos da história do catolicismo até hoje, é citado até hoje em teologia, como grande teólogo, como grande historiador, como grande filólogo, etc. Né? Eles citam pessoas que não são autoridades, aí pegam citações de santos que não têm valor nenhum enquanto autoridades em teologia moral ou em psicologia teológica. Pega uma frase lá de Santa Teresa d'Ávila dizendo: a imaginação, acho que a imaginação é a louca da casa, né? Aí, no caso, Santa Teresa, primeiro que Santa Teresa d'Ávila não é autoridade em teologia moral e nem em psicologia teológica, certo? Segundo, porque essa fala aí diz respeito à preocupação com o futuro. Uma figura de linguagem que está no contexto de preocupação com o futuro. Olha, frase de São João Bosco, que também não é autoridade nem em psicologia teológica e nem em teologia moral, né? Nisso aí rola de tudo, certo? Rolam os argumentos pseudotomistas, certo? E rola até mesmo, no meio disso aí, pós-modernismo. Por exemplo, eles estão defendendo, certo? Uma teoria que é a tal da teoria do romance iniciático. De uma teoria que fala que existe na ficção um aspecto inconsciente, iniciático, que é intrínseco à escrita. Isso é uma teoria literária pós-moderna. Isso é teoria literária do pós-modernismo francês. Isso não é compatível com qualquer abordagem e qualquer articulação filosófica no sentido que o catolicismo chama de filosofia perenes. Não tem, muito menos com o tomismo, certo? Ou seja, nisso aí, nessa brincadeira, para serem contra o Olavo, vale tudo, certo? Vale tudo. O objetivo desse pessoal aí, certo, é meio que destruir o legado que eles consideram que é o inimigo deles. Que, diga-se de passagem, era uma pessoa que me tratou da mesma maneira como o Lourenço tratou, me tratou da mesma maneira que a maioria deles, me tratou até pior que muitos deles, certo? Mas que tinha mérito. E esse ponto quanto à formação do imaginário é um ponto essencial. E o pior é o seguinte, veja, esses católicos tradicionalistas brasileiros, eles que são muito escrupulosos, né, muito rigoristas, né, eles defendem o rigorismo como uma tese teológica séria, né? Aliás, em tudo isso, geralmente eles usam argumentos rigoristas, né? Como se o rigorismo fosse uma posição aceitável na teologia moral católica, né? Se ele fosse uma posição amplamente aceita e não fosse uma posição amplamente desprezada. O Nogueira já está defendendo abertamente isso aí. Deve-se adotar o rigorismo, sim, né? O que é, no mínimo, uma coisa extremamente problemática, teologicamente falando. Mas o curioso é o seguinte, é que os católicos tradicionalistas no resto do mundo, em muitos casos, têm também tendências escrupulosas.
Mas geralmente o escrúpulo deles é em relação a coisas como sexo, trabalho, observância, se algum trabalho é lícito ou não, né? Se, por exemplo, se um determinado preceito ele é lícito, ou não, se eles têm ou não como seguir um determinado preceito, né? Se é lícito você trabalhar. Você vê muita discussão nesses meus signos no exterior, que é o seguinte: quando é lícito trabalhar coisas sobre sexo, muito, né? Mas no catolicismo tradicionalista brasileiro, o centro do escrúpulo é o conhecimento e a cultura. Certo? Por exemplo, a outra coisa que é muito importante é a convivência. Eu tenho um amigo que é católico tradicionalista, que você sabe quem é. Depois venha falar aqui, desculpa eu estar usando esse seu exemplo. Não estou dizendo que você é um pecador de jeito nenhum. Mas que ele é um sujeito que tem uma flexibilidade extrema para conviver com pessoas que não tem, para conviver com pessoas que dos estilos de vida mais variados possíveis. Isso é uma coisa com a qual ele convive sem nenhum problema. Mas quando entra na questão do conhecimento, o cara tem um escrúpulo extremo. Tem outros que eu conheço, que não é o caso dele, esse é uma pessoa muito santa, muito correta, né? Tem outros que eles têm também esse tipo de escrúpulo, mas que no aspecto sexual, por exemplo, não tem assim muita preocupação, né? Não tem muitos escrúpulos, fazem as coisas mesmo, não estão nem aí. Você vê, né? Em grande parte, isso é manifestação do ódio que o brasileiro tem pelo conhecimento. Que é algo de que o Olavo de Carvalho, de que eu já não gostava como pessoa, mas que tinha muitos méritos, dizia com muita razão: o brasileiro odeia o conhecimento. E esse povo aí, eles querem justificar o ódio que eles têm pelo conhecimento usando o medo do pecado. Muitos deles. E também tem esse segundo elemento, além do ódio pelo Olavo. E nesse processo, eles enlouquecem muita gente. Eles enlouquecem muita gente nesse processo. Pois é isso aí. Um forte abraço a todos e até logo.